A cobertura de porta-nova havia se transformado lentamente numa câmara de descompressão para mergulhadores. O ar era pesado, viciado por uma angústia silenciosa que roubava o fôlego. Léo, outrora uma criança solar e cheia de energia, tornara-se um espectro de si mesmo. Vagava pelos corredores de mármore durante o dia, com os olhos circulados de um preto violáceo, tropeçando nos próprios pés, exausto demais para brincar e aterrorizado demais para descansar. A falta de sono o deixara desajeitado. Irritável e sujeito a crises de choro repentinas, Isabela prontamente classificava como birras de desmame afetivo. Alessandro também estava desmoronando. Suas mãos tremiam enquanto desenhava e seu olhar, geralmente agudo e preciso, estava embaçado pela fadiga crônica. Ele cedera o controle total da rotina doméstica à esposa, convencido de que a competência médica dela era a única esperança para sair daquele pesadelo. Isabela instaurara um regime que lembrava mais uma prisão de segurança, máxima do que um lar. As regras eram férreas, luzes baixas em toda a casa às 18 horas, proibição absoluta de açúcares e telas e a temperatura dos quartos mantida artificialmente baixa. Mas o cerne de sua terapia era o ritual de vestir. Toda noite, com uma calma cerimonial que dava arrepios em Sofia, Isabela pegava aquele pijama cinza pérola de sua gaveta pessoal. "É seda técnica suíça, Alessandro", repetia com frequência, acariciando o tecido. "É o único material que permite à pele dele respirar, sem sobrecarregar os receptores sensoriais. Eu mesma lavo a mão, com um detergente enzimático especial, porque a máquina estragaria as fibras." Sofia observava tudo isso com um nó no estômago que apertava mais a cada dia. Ela notara detalhes que escapavam aos outros. Vira como o corpo de Léo enrijecia como uma corda de violino assim que via o pijama. Notara que o menino não se coçava durante o dia, quando vestia algodão ou lã, mas começava a se contorcer e a choramingar exatamente 10 minutos depois de ser posto na cama com aquela seda. "Queima, Sofia, a cama queima", sussurrara Léo numa manhã, enquanto ela lhe dava o leite. Sofia tentara falar sobre isso, mas Isabela a calara com um sorriso condescendente. "É desestesia psicogênica, Sofia. O cérebro cria a dor para chamar a atenção. Não caia na armadilha dele." O ponto de ruptura chegou numa tarde chuvosa de terça-feira. Alessandro estava trancado em seu escritório à prova de som, desesperado com um prazo iminente. Isabela saíra para sua sessão de pilates, deixando a casa num silêncio momentâneo. Sofia entrou no quarto de Léo para trocar os lençóis. Enquanto sacudia o edredom, um pedaço de tecido cinza escorregou debaixo da cama. Era a calça do pijama milagroso que Léo devia ter tirado e escondido durante a noite numa tentativa desesperada de alívio. Sofia abaixou-se para pegá-la, com a intenção de colocar no cesto de roupa suja. Agarrou o tecido leve com a mão direita. Imediatamente, soltou um grito abafado e largou. A calça como se estivesse incandescente. Levou o dedo indicador à boca, sentindo uma pontada aguda, ardente, muito diferente da picada de um alfinete. Era uma dor que pulsava sob a pele, irritante e persistente. Olhou a ponta do dedo sob a luz. Não havia sangue, não havia corte visível, e, no entanto, sentia claramente algo cravado na carne. "Mas que diabos!" murmurou Sofia, com o coração começando a acelerar. Não havia etiquetas rígidas, não havia decorações metálicas. Era apenas seda lisa. Ou pelo menos assim parecia. Sofia pegou a peça novamente, desta vez com extrema cautela, segurando apenas pela bainha das costuras, e levou-a para perto da grande janela da sala, onde a luz cinzenta da tarde milanesa entrava com força. Começou a examinar o tecido, esticando-o contra a luz. A olho nu parecia perfeito, mas Sofia não desistiu. Correu à cozinha para pegar seus óculos de leitura mais fortes e uma lupa que usava para checar a validade dos remédios. Voltou à janela e aproximou a lente do pano. O que viu fez seu sangue gelar nas veias. Presos na trama da seda, camuflados pela cor cinza e pelo brilho do tecido, havia milhares de minúsculos filamentos translúcidos. Pareciam pelos de vidro, finíssimos,
rígidos e cruéis. Sofia extraiu um com a pinça de sobrancelhas e observou. Reconheceu aquela estrutura. Quando criança, no campo, aprendera a temer certas plantas. Aquilo não era fibra sintética. Eram microagulhas de Urtica ferox ou a penugem quase invisível de certos cactos ornamentais, tratados para serem imperceptíveis ao toque leve. Sofia entendeu toda a arquitetura monstruosa da tortura. Isabela não lavava os pijamas com um detergente especial. Ela os deixava de molho numa solução saturada desses espinhos microscópicos. Quando o tecido estava frio, os espinhos ficavam deitados. Mas quando o corpo quente de uma criança aquecia a seda sob as cobertas, os poros da pele se dilatavam e o tecido, movendo-se, fazia penetrar aquelas milhares de lanças invisíveis na epiderme. Não deixavam marcas vermelhas imediatas, mas causavam uma coceira neurótica, uma dor difusa e constante que enlouqueceria um adulto, quanto mais uma criança de 4 anos. Era uma tortura invisível, limpa, que desaparecia toda vez que o pijama era retirado. A raiva que invadiu Sofia foi tão potente que fez suas mãos tremerem. Aquela mulher, aquela especialista, estava esfolando uma criança viva todas as noites para provar suas teorias e prender a si um homem destruído. Precisava correr até Alessandro. Precisava gritar, mas parou na soleira do escritório. Se entrasse lá com um pedaço de pano e uma lupa, Isabela diria que era poeira, ou lã de vidro, ou que Sofia contaminara o pijama por inveja. Alessandro, em seu cansaço, acreditaria na esposa cientista em vez da governanta. Precisava de uma prova que não deixasse espaço para dúvidas. Uma prova visual, chocante. Lembrou-se subitamente de um objeto que Alessandro guardava no armário técnico. Era uma potente lanterna de luz ultravioleta, UV, que o arquiteto usava para verificar a autenticidade de obras de arte ou checar manchas orgânicas em tapetes persas valiosos. Sofia sabia que certas fibras vegetais, especialmente as urticantes ricas em silício ou cálcio, reagiam brilhando sob a luz UV. Aguardou a noite como um soldado na trincheira. Isabela voltou, impecável e perfumada, e o jantar transcorreu num silêncio tenso. Então começou o rito. "Vamos nanar, Léo", disse a madrasta com aquela voz doce que agora soava a Sofia como o sibilo de uma serpente. Levou o menino para o quarto. Sofia ouviu Léo choramingar. Pimaia não, Pimaia não." Ouviu Isabela responder firme. "Não faça cena, Léo, é para o seu bem." A porta se fechou. 10 minutos depois, o choro abafado começou. Isabela voltou para a sala, serviu-se de uma taça de vinho tinto e pôs-se a ler um livro, satisfeita com seu trabalho. Alessandro ainda estava trancado no escritório. Sofia esperou pacientemente que Isabela se levantasse para seu longo banho noturno. Assim que ouviu a água correr, Sofia agiu. Recuperou a lanterna UV do armário e correu para o quarto de Léo. Abriu a porta delicadamente. O quarto estava imerso no escuro. Léo se contorcia na cama, coçando as costas contra o colchão, emitindo aqueles soluços estrangulados que haviam partido o coração do pai por meses. "Sofia, pica", gemeu o menino no escuro. "Eu sei, meu amor, eu sei", sussurrou ela, segurando as lágrimas. "Agora vamos acender a luz mágica e mostrar os monstros para o papai." Sofia não acendeu o lustre. Pegou o braço de Léo e ligou a lanterna UV, apontando-a diretamente para o pijama e os lençóis. O efeito foi imediato e aterrorizante. No escuro do quarto, o menino não parecia vestir um pijama, mas uma armadura de estrelas malignas. Milhares de pontinhos fluorescentes brilhavam com um branco fantasmagórico sobre todo o tecido, uma constelação de dor envolvendo o corpinho. A cama estava cheia daquilo. Léo estava dormindo num ninho de agulhas luminosas. Era a prova irrefutável, o horror tornado visível. Sofia pegou a criança no colo, enrolando-a numa manta de lã limpa e, com a lanterna ainda acesa na mão, dirigiu-se para a porta. Era hora de acordar Alessandro de seu pesadelo. O corredor que separava o quarto de Léo do escritório de Alessandro nunca pareceu tão longo. Sofia caminhava com passo marcial, apertando o menino enrolado na manta com um braço e segurando o pijama incriminado e a lanterna UV na outra mão.
Léo parara de chorar, ninado pelo movimento e pela presença tranquilizadora da governanta. Mas seus olhos estavam arregalados, fixos no escuro. Sofia não bateu na porta do escritório à prova de som. Abriu-a com um empurrão de ombro decidido, uma invasão de campo que quebrou a sacralidade daquele espaço de trabalho. Lá dentro, a atmosfera era abafada. Alessandro estava debruçado sobre uma planta, a gravata frouxa, os olhos vermelhos de fadiga. Isabela estava sentada na poltrona de couro no canto, bebericando seu vinho, com o ar de quem oferece apoio moral, mas está apenas vigiando sua vítima. Ao ruído da entrada repentina, ambos sobressaltaram-se. "Sofia, o que significa isso?" perguntou Alessandro, levantando-se de supetão, irritado e confuso. "O Léo devia estar dormindo. Por que você o trouxe aqui?" Isabela levantou-se imediatamente, pousando a taça, com um brilho de perigo nos olhos. "É o que eu também me pergunto", disse com voz cortante. "Sofia, eu disse explicitamente para não tocá-lo. Você está estragando o condicionamento noturno." Aproximou-se para pegar o menino, mas Sofia deu um passo atrás, subtraindo Léo do alcance dela, como se Isabela fosse contagiosa. "O condicionamento acabou, doutora", disse Sofia, a voz tremendo não de medo, mas de uma raiva fria e controlada. "E o seu show também." Virou-se para Alessandro, ignorando a mulher. "Seu Alessandro, o senhor busca uma explicação lógica há meses. O senhor acredita na ciência. Então olhe a ciência." Sofia jogou o pijama de seda cinza sobre a escrivaninha de mogno, bem em cima dos desenhos arquitetônicos. Alessandro olhou para o tecido inerte. "Um pijama? Sofia, estou cansado", começou a dizer, passando a mão no rosto. Isabela riu, uma risada nervosa e estridente. "Ela ficou louca, Alessandro. É a demência senil. Está delirando sobre pijamas. Me dá isso, vou jogar fora." Isabela estendeu a mão para a mesa para sumir com a prova, mas Sofia foi mais rápida. Com um movimento ágil, apertou o interruptor da luz principal na parede, mergulhando o escritório na escuridão total. "Que diabos você está fazendo?" gritou Alessandro no escuro. "Olhe, senhor. Olhe os monstros do seu filho", respondeu Sofia. "Clique." Sofia ligou a lanterna de luz ultravioleta e apontou-a diretamente para o pijama estendido na mesa. O efeito foi devastador. No escuro do escritório, o pijama de Léo iluminou-se como se fosse radioativo. Milhares e milhares de minúsculos filamentos, invisíveis à luz normal, brilharam com um branco espectral e ameaçador sob o raio UV. Cobriam cada centímetro do tecido, especialmente nas costuras internas, aquelas em contato com a pele. Parecia que o pijama fora tecido com pó de vidro. Seu sangue gelou ao ver aquele pó de vidro no pijama de uma criança. Imagine usá-lo uma noite inteira. A crueldade de Isabela é desumana. Se você está torcendo por Sofia e quer ver Alessandro fazer justiça, deixe agora um like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar a verdade contra qualquer engano. Agora vejamos a reação de um pai descobrindo o horror. O silêncio no escritório tornou-se ensurdecedor. Alessandro fitava o pijama luminoso, hipnotizado pelo horror. "O que é aquilo?" sussurrou, sua mente racional lutando para processar o que via. "Poeira? Mofo? Fibras de urtiga, senhor", disse Sofia implacável, mantendo a luz firme sobre a prova. "Ou talvez penugem de cacto. A Isabela coloca no amaciante especial, aquele que ela usa só para ele. São agulhas invisíveis, senhor. Milhares de agulhas que entram na pele quando a criança se aquece na cama. É por isso que ele não dorme. É por isso que ele grita que o picam. Ele não é louco. Ele está sendo torturado." Alessandro estendeu lentamente a mão para o pijama, iluminado pela luz violeta. Roçou o tecido com a ponta do dedo. Sentiu imediatamente a pinicada, a ferroada sutil e persistente. Recolheu a mão, como se tivesse sido mordido por uma víbora. Olhou para o dedo, depois para o pijama, e finalmente ergueu os olhos para Isabela. A luz UV, refletida pela mesa, iluminava o rosto da mulher de baixo para cima, dando-lhe um aspecto fantasmagórico. Isabela estava paralisada, a boca aberta numa tentativa muda de defesa. "Isabela", disse Alessandro.
Não foi um grito. Foi um som gutural, profundo, vindo das entranhas. Você é uma especialista do sono. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Não! É um resíduo do sabão biológico. É uma reação química inócua, gaguejou Isabela, recuando para a porta, as mãos erguidas. A Sofia contaminou o tecido. Ela me odeia, quer nos destruir. Mas a mentira era tão frágil que se esfarelou no ar. Alessandro acendeu a luz principal, cegando a todos por um instante. O pijama voltou a parecer normal, cinza e inocente, mas a imagem daquela armadura de espinhos estava agora tatuada na retina de Alessandro. Contaminou, repetiu Alessandro, contornando a mesa com passo lento e ameaçador. Você insistiu em lavar as roupas dele. Você insistiu em colocá-lo na cama. Você trancou a porta à chave. Você disse que ele era louco enquanto esfolava a pele dele. Alessandro pegou o pijama da mesa e atirou-o contra ela com toda a força que tinha. O tecido leve atingiu-a no peito e caiu no chão. Saia. Alessandro, amor, me escuta, choramingou ela. Eu disse fora. O grito de Alessandro fez tremer os vidros da cobertura. Você é um monstro. Usou sua ciência para machucar uma criança de 4 anos para... Para quê? Para provar que tinha razão? Para me controlar? Alessandro agarrou-a pelo braço, arrastando-a para a entrada do apartamento, indiferente aos protestos dela e aos saltos riscando o chão. Não me toque! Vou te denunciar! Gritou Isabela. Faça isso! Respondeu Alessandro gélido, abrindo a porta blindada. Chame a polícia mesmo. Assim poderei mostrar a eles o pijama e os frascos que você esconde no seu banheiro. Tenho certeza que encontrarão traços interessantes. Empurrou-a para o hall, no corredor frio do condomínio de luxo. Sua carreira. Acabou, Isabela. E se você chegar perto do meu filho de novo, sua vida vai virar um inferno muito mais real do que aquele que você criou para ele. Bateu a porta na cara dela, trancando o mal do lado de fora. Encostou-se no batente, respirando com dificuldade, sentindo as pernas cederem. Então se virou. Sofia ainda estava lá, no meio do escritório, com Léo no colo. O menino olhava para o pai com olhos grandes, assustados, mas curiosos. Alessandro correu até eles e caiu de joelhos. Pegou as perninhas de Léo enroladas na manta de Sofia e começou a beijá-las chorando. Me perdoa, Léo. Meu Deus, me perdoa, soluçou o pai, destruído pelo remorso. O papai não sabia. O papai achava que era só o soninho. Léo estendeu uma mãozinha e tocou o cabelo do pai. Papai, os monstros foram embora? Perguntou com voz pequena. Alessandro ergueu a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma nova e feroz determinação. Sim, Léo, os monstros foram embora e joguei fora as roupas deles. Também. Hoje a gente dorme pelado se precisar, mas ninguém nunca mais vai te picar. Sofia sorriu, desligando finalmente a lanterna UV. O escuro não dava mais medo, agora que a verdade tinha vindo à luz. Naquela mesma noite, enquanto Isabela era escoltada para fora do prédio pela segurança do condomínio, a cobertura de Porta Nuova passou por uma limpeza radical e violenta. Alessandro não quis esperar o dia seguinte. Sentia a urgência física de apagar qualquer traço daquela mulher da vida do filho. Com uma fúria fria e metódica, foi ao banheiro principal. Pegou todos os frascos elegantes do detergente especial, os sabonetes artesanais e os sprays de lavanda que Isabela usava como armas químicas e esvaziou um por um na pia, vendo os líquidos sumirem pelo ralo como veneno extraído de uma ferida. Não parou aí. Entrou no quarto de Léo e arrancou tudo, os lençóis de seda técnica, os travesseiros ergonômicos e até o colchão de espuma de memória que parecia contaminado pela maldade da madrasta. Levou tudo para o terraço, empilhando num canto sob a chuva fina de Milão, como lixo tóxico esperando para ser incinerado. Por aquela noite, a tecnologia e o design foram banidos. Alessandro decidiu construir um refúgio na sala. Moveram os sofás enormes para criar uma fortaleza macia. Sofia foi ao seu quarto e voltou com os braços cheios de velhas cobertas de lã crua e lençóis de algodão grosso, aqueles que trouxera de sua terra anos antes e que Isabela sempre desprezara chamando de grosseiros. Mas naquela noite, aquela aspereza honesta era exatamente o que precisavam.
Léo, que tomara um banho longo para lavar qualquer resíduo de microagulhas da pele, foi enrolado numa camiseta extra larga do pai, uma velha t-shirt de algodão branco, macia pelos muitos lavagens. Quando se deitaram os três naquela cama improvisada, Alessandro de um lado, Sofia do outro e Léo no centro como um pequeno príncipe protegido, o menino se aninhou no peito do pai. "Papai", sussurrou Léo no escuro, a voz pequena, mas firme. "Não queima mais. A pele não grita mais." Aquela frase partiu definitivamente o coração de Alessandro, fazendo-o chorar silenciosamente no escuro. "Nunca mais vai queimar, meu amor", respondeu, beijando os cabelos úmidos dele. "O papai está aqui." O papai jogou os monstros fora. E então aconteceu o milagre. Pela primeira vez em 6 meses, Léo não se agitou. Sua respiração tornou-se pesada e rítmica em menos de 3 minutos. Caiu num sono profundo, sem sonhos. Um sono reparador que seu corpo reclamava desesperadamente. Alessandro ficou acordado a noite toda, montando guarda, ouvindo aquela respiração como se fosse a música mais bela do mundo, jurando a si mesmo que nunca mais permitiria que ninguém se intrometesse entre ele e a segurança do filho. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida dos Conti mudou de rumo drasticamente. Alessandro tirou 1 ano sabático do escritório de arquitetura, delegando os projetos milionários aos sócios. "Passei a vida construindo casas perfeitas para os outros", disse-lhes numa reunião breve e seca. "Mas deixei desmoronar os alicerces da minha." A prioridade tornou-se a reconstrução de Léo. Alessandro, Léo e Sofia foram às compras, mas evitaram as boutiques de luxo do centro. Foram a uma grande loja de departamentos normal, barulhenta e colorida. Compraram pijamas de algodão com estampas de super-heróis, lençóis de flanela com ursinhos e travesseiros macios. Nada de seda técnica, nada de protocolos suíços, apenas coisas quentes, normais e seguras. Alessandro aprendeu a distinguir tecidos pelo toque, desenvolvendo uma sensibilidade quase paranoica para a maciez, garantindo que nada pudesse jamais arranhar seu filho novamente. A justiça para Isabela foi pública, profissional e devastadora. Alessandro não se limitou a expulsá-la de casa. Utilizou as provas colhidas naquela noite, o pijama fluorescente sob a luz UV e as amostras do detergente, para apresentar uma denúncia formal à ordem. Dos médicos e as revistas científicas que haviam publicado as pesquisas de Isabela. A notícia de que uma célebre especialista em sono infantil utilizava substâncias urticantes para induzir distúrbios nos pacientes e manipular os pais explodiu como uma bomba. Isabela foi investigada por lesão corporal dolosa, fraude e abuso da profissão. Perdeu a licença médica, a cátedra universitária e qualquer grama de credibilidade. Marginalizada pela sociedade, marcada como um monstro que torturava crianças por ego, foi forçada a deixar a Itália, sumindo no anonimato, perseguida pela vergonha eterna de suas ações. Epílogo. 1 ano depois. A cobertura de Porta Nuova não parece mais uma clínica espacial. As superfícies brilhantes agora estão cobertas por desenhos de canetinha, construções de Lego e livros de histórias espalhados por todo lado. É noite e a atmosfera é quente, acolhedora, imperfeita. No quarto de Léo, a luz é suave. O menino, agora com 5 anos, bochechas rosadas e cheio de energia, está deitado em sua cama, com lençóis de Star Wars. Alessandro está sentado na beira do colchão, lendo uma história com vozes engraçadas, enquanto Léo ri com gosto, um som cristalino que apagou para sempre os choros noturnos. Na soleira da porta, encostada no batente com um sorriso sereno, está Sofia. Não usa mais o uniforme rígido, mas um cardigã de lã confortável. É a avó, a guardiã, a alma da casa. Alessandro fecha o livro e ajeita as cobertas. E viveram todos felizes para sempre. "Boa noite, campeão." "Boa noite, papai." "Boa noite, vovó Sofia", responde Léo, fechando os olhos sem hesitação, sem medo do escuro, sem coceira. Alessandro levanta-se, apaga a pequena lâmpada, mas deixa a porta escancarada. Saindo para o corredor, abraça Sofia, apoiando a testa no ombro da velha senhora. "Dorme?"
sussurra Alessandro, como se ainda fosse um milagre incrível. Dorme como uma pedra. Ele só precisa de sonhos tranquilos, senhor, responde Sofia, acariciando o braço dele. E saber que quem costurou o pijama dele colocou amor dentro, não espinhos. Aprenderam à custa própria que a tecnologia pode construir paredes perfeitas e tecidos avançados, mas apenas o instinto, o amor e a atenção humana podem tornar uma casa verdadeiramente segura. E naquela casa, finalmente, os monstros não existem mais, nem mesmo se você procurá-los com lente de aumento. Que alívio ver o Léo dormir sereno e protegido. Esta história nos ensina que nunca devemos ignorar a dor de uma criança e que, às vezes, a solução mais simples e humana é a única que funciona de verdade.